E se o rosto que insiste em ressurgir nos seus sonhos não fosse apenas uma sombra da memória, mas um código vibracional, um convite da sua própria alma? E se cada presença que cruza a ponte onírica fosse um mensageiro do seu plano de alma, tentando revelar o que a consciência desperta ainda insiste em esconder? O que aconteceria se você percebesse que esses encontros noturnos não são aleatórios e que há uma lei cósmica orquestrando cada aparição, uma inteligência que guia a expansão, escolhe a frequência e fala através da linguagem da existência? Há quem limite os sonhos à projeção do inconsciente pessoal. Mas se o inconsciente for apenas a porta de entrada para o inconsciente coletivo, para a matriz universal, mais real e mais antigo do que tudo que chamamos de material, talvez a alma que você tenta ignorar ao despertar não queira mais ser silenciada. Talvez ela volte noite após noite, porque é uma lição que não foi integrada, um karma que precisa de transcrição, uma verdade que só pode ser acessada quando o corpo silencia e o eu superior se manifesta. Você já percebeu como certos sonhos ressoam numa frequência mais alta? Como se a energia ali fosse mais densa, o tempo se curvasse e cada visão, cada sensa, o trouxesse a assinatura de um propósito de alma que você intui, mas não consegue nomear. É como se o próprio campo quântico escolhesse um fragmento do seu destino para se comunicar. E esse fragmento tivesse o rosto de alguém que um dia fez parte do seu contrato de alma. O desafio é que a maioria das pessoas se levanta e confunde o que é sincronicidade com simples coincidência. Talvez essa pessoa não esteja apenas no seu sonho. Talvez seja você que tenha acessado o campo vibracional dela. Porque no território da quinta dimensão, a alma não conhece limites claros, apenas espelhos, ecos e expansões. E o que parece apego pode ser aviso. O que parece carência pode ser uma memória de vidas passadas se realinhando. Às vezes é o eu desperto, tentando tecer o que a ilusão rasgou. Outras vezes é a própria consciência se movendo fora da linha temporal. Mas há algo que poucos compreendem e que altera o seu entendimento sobre cada sonho, cada face, cada visita energética. Uma verdade oculta que os antigos mestres revelaram e que explica por que certas almas cruzam seu caminho quando o véu se afina. O que está em jogo não é apenas psicológico. É um alinhamento espiritual, uma frequência kármica, um ponto de transição. E quando você assimilar essa origem, nada, absolutamente nada, parecerá um sonho aleatório outra vez. Há sonhos que não nascem do descanso, mas da reverberação. São aqueles que chegam sem aviso, carregando frequências que o tempo tentou abafar, mas que insistem em retornar como se o ciclo ainda precisasse ser fechado. Quando um ser aparece nos seus sonhos, não é apenas nostalgia. É como se o seu guardião espiritual tocasse o ombro da sua consciência e dissesse: a transmutação ainda não terminou. Há um tipo de revelação que não se dá em palavras, mas na vibração que permanece depois que você retoma a vigília. Aquela inquietação consciente, aquela sensação no centro do peito, aquela lembrança que pulsa com vida própria. Nada disso é acaso. É como se a ponte entre o ego e o self superior estivesse ativada e uma parte sua estivesse tentando atravessar. Talvez essa alma não tenha voltado por vontade própria. Talvez seja você que a esteja invocando no nível da cocriação inconsciente. Porque, às vezes, o seu centro cardíaco fala em um idioma que a mente racional não capta. E é nessa frequência que os sonhos se manifestam. Eles são as bússolas da alma, os diálogos interrompidos, as emoções que se esconderam nos porões da sua sombra. Quando a presença se revela, é como se algo dentro de você fosse impelido a olhar para o vazio que tentou ignorar. E essa é a parte mais transformadora. Perceber que o que dói não é a cena onírica, mas a desconexão que ela expõe, as partes suas que ainda esperam pelo reencontro. Há quem chame os sonhos de ilusões, que tudo ali é invenção do cérebro. Mas você já notou que certos sonhos em 5D
parecem mais autênticos do que a própria realidade tridimensional, como se o toque fosse elétrico, o olhar tivesse um código de luz e o tempo ali obedecesse a outras leis da física. Talvez porque, por um instante, você não esteja apenas sonhando. Talvez esteja acessando o templo da alma, um campo vibracional onde as consciências se alinham quando o corpo físico repousa. E quando essa alma surge, não é só lembrança, é reconexão. É uma tentativa de unificar fragmentos de luz que ainda pertencem ao mesmo padrão energético, mesmo que a distância física os separe. Mas o que essa aparição realmente busca em você? Há um padrão de sombra que o seu eu superior tenta mostrar. Uma trava emocional que insiste em ser vista. Às vezes, o sonho é o único espaço neutro para integrar aquilo que na vigília você evita. É ali que a dor se transmuta em símbolo, que o medo ganha a forma de uma lição e que o que parecia superado sussurra novamente. A mente cria metáforas da transformação quando a alma não suporta a verdade não filtrada. E talvez essa presença não esteja ali para te assombrar, mas para te libertar do lastro kármico que você ainda carrega dela. O sonho é o espelho do self, onde a emoção negada se reflete com frequência máxima. Mas há também o outro espectro, aquele que a maioria resiste em aceitar. O lado em que não é você que está projetando a pessoa, mas ela que está acessando o seu campo mórfico, como se existisse um ponto de união invisível, onde as frequências se tocam, e por uma fração de eternidade, a matriz do tempo se desfaz. Já sentiu que alguém pensava em você no exato instante em que essa alma aparecia no seu sonho? Há uma sintonia profunda nisso, uma espécie de fio de prata energético que se ativa quando duas intenções se encontram no mesmo espaço de expansão. E talvez o sonho seja apenas o plano astral, onde essa cocriaca ganha forma. Então, a questão se transmuta. Não é mais porque ela apareceu, mas o que em você precisava ser visto por ela, o que dentro do seu campo vibracional ainda não foi harmonizado, o que ainda pede por reconhecimento, por perdão quântico ou por liberdade. O sonho, nesse sentido, é um portal, um chamado íntimo para revisitar o ponto pendente, não para reviver, mas para transcender a experiência. Talvez o que você realmente veja, ao fechar os olhos, não seja o outro, mas os aspectos de si mesmo que ainda buscam a unidade. E é nesse alinhamento que tudo começa a mudar. Porque o que parecia visita pode ser espelho. E o que parecia coincidência pode ser o próprio destino em ação. Há sonhos que não se encerram quando você desperta. Eles arrastam sua frequência pelo dia, impregnando o campo, o olhar, o silêncio. É como se o corpo estivesse na 3D, mas a alma permanecesse no campo de informação. E é nesse intervalo sagrado, entre o sono e a vigília, que o mistério se aprofunda. Porque quando uma alma aparece no seu sonho, não é apenas o registro dela que é ativado. É uma parte da sua consciência que reage, que vibra, que reconhece um padrão familiar. Há uma corrente energética que une os dois, um laço de alma que não se dissolve com o tempo, nem com o espaço. E quanto mais você tenta negar, mais forte essa frequência se manifesta, buscando ser integrada, ou ao menos sentida. Às vezes essa presença vem carregada de ternura ancestral, outras vezes traz o padrão da dor. Mas em ambos os casos há uma intenção superior, a de curar a ilusão da separação. O campo da consciência não desperdiça símbolos. Ele fala em códigos de luz, emoções, padrões de geometria sagrada. Aquela alma que surge sorrindo pode representar um perdão quântico que ainda não foi concedido. Aquela que te observa em silêncio pode ser o espelho da sombra que você se recusa a ver. Os sonhos não mentem, mas codificam. Eles traduzem verdades universais em cenas humanas, porque o ego não suportaria recebê-las de forma direta. E é por isso que, no fundo, cada rosto que emerge durante o sono é um portal, uma tentativa de decifrar o que a sua alma sideral ainda não consegue verbalizar. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo.
algo que transcende o pessoal e toca o plano multidimensional. Quando você vê a mesma alma em seus sonhos repetidamente, é como se uma linha de tempo sagrada se estendesse entre duas frequências. Há uma comunicação silenciosa, um fluxo de energia que ultrapassa qualquer explicação linear. Talvez você sinta a presença dela antes de meditar, ou acorde com a certeza de que algo foi compartilhado. É como se o sonho fosse o único ponto neutro, onde certas conexões de alma ainda pudessem existir. Um território de paz entre o que se manifestou e o que acontecerá. E talvez nesse espaço etéreo, vocês ainda troquem códigos de luz. Ainda se reconheçam, ainda tentem se despedir de um padrão antigo. Há também o tipo de sonho que desperta o corpo de dor. Aquele em que você acorda com o centro cardíaco acelerado, sem uma razão aparente. O rosto daquela alma surge, desaparece. Mas a emoção original permanece como um eco preso no seu campo áurico. Isso ocorre quando o seu eu superior tenta te mostrar o que a mente insiste em denegar. A saudade que você sente pode não ser do outro, mas da versão de si mesmo que estava em sincronia ao lado dele. O sonho então se torna um reencontro com quem você foi e uma despedida do que a sua alma não é mais. É a consciência coletiva tentando tecer os fios soltos da sua própria jornada de evolução. E, no entanto, há uma chave que quase ninguém percebe. Nem todos os sonhos são registros do passado. Alguns são projeções do futuro. Às vezes, essa presença surge para te preparar para uma transição que ainda vai se manifestar, como se o tempo, dentro da quinta dimensão, seguisse outra lógica. Talvez o que você vê seja uma intuição vestida de memória, uma visão sideral disfarçada de imagem. O universo fala em símbolos porque é a única forma que o ego tem de escutar o que ainda não se manifestou na 3D. E quando essa frequência surge repetidamente, é porque é uma mensagem de alto impacto sendo enviada. Ignorá-la pode custar sua expansão de consciência. No fundo, o mais libertador não é o que você vê nos sonhos, mas o que você integra ao despertar. Aquele vazio que se preenche, aquela certeza sem motivo, aquela vontade de mergulhar de novo na alma, só para reencontrá-la. É aí que o mistério se funde, porque talvez a conexão não esteja acontecendo apenas no seu campo pessoal, mas num plano onde o padrão do tempo não tem poder, onde as almas se buscam mesmo quando os corpos se perdem na ilusão da matéria. E se for verdade que a vida obedece a uma ordem cósmica, então o simples fato dessa presença surgir já é a resposta primária. O restante é o seu caminho de descoberta. Há um instante no sonho lúcido em que tudo se alinha. A mente, o corpo, o propósito. É como se você flutuasse entre dimensões, tocando o vazio criador com a ponta da intenção. Nesse limiar sagrado entre o campo material e o simbólico, que a frequência daquela alma se manifesta com máxima potência. Ela não fala, mas transmite tudo. O olhar dela contém códigos de luz que você sente, mas a mente racional não capta. Há uma familiaridade que acalma, como se as duas almas já tivessem tecido aquilo antes. Não apenas nesta encarnação, mas em ciclos passados, escondidas nas dobras da eternidade. Quando você desperta com um campo energético acelerado, talvez não seja pela cena onírica, mas pelo reconhecimento profundo de uma verdade que estava em dormência dentro do seu ser. O mais perturbador é que às vezes o sonho não pertence a você. Ele te escolhe como se houvesse uma frequência vibracional em sintonia com o seu propósito de alma, atraindo aquele padrão específico para o palco da sua consciência. E nesse palco, tudo é essencial. Cada gesto, cada silêncio, cada palavra semente. O sonho é o dialeto do eu superior, tentando te lembrar de algo que a consciência desperta permitiu que fosse esquecido. É o eco de um juramento antigo, o reflexo de um voto quebrado, o respiro de algo que ainda pulsa nas camadas invisíveis
do seu campo de manifestação. E quando aquela alma aparece, ela não está apenas sendo recordada, está sendo invocada pela sua própria busca. Você já sentiu que, em certos sonhos, há uma presença de mestre, observando, mesmo quando a cena está vazia, uma sensação de ser visto, compreendido, talvez até guiado? Essa percepção sutil é o ponto onde a espiritualidade e a física quântica se encontram. Há quem chame isso de resgate de alma. Há quem chame de campo de consciência unificada. Mas no fundo, é a manifestação de um Elé, que transcende todas as palavras. Por vezes o sonho é o único território livre onde a verdade se permite aparecer sem o véu. O único lugar onde a entrega, a dor e o destino podem coexistir na mesma frequência. E se cada sonho fosse uma tentativa da vida de te mostrar o que você se recusa a integrar enquanto acordado? E se aquela presença simbolizasse algo que você precisa reintegrar? A força, a autoaceitação, a ascensão? Talvez ela apareça não para te prender ao passado, mas para libertar o padrão que ainda te impede de manifestar o próximo ciclo. O eu superior é um espelho que não mente, mas reflete em códigos de luz. Ele mostra o que precisa ser transmutado, o que precisa ser aceito, o que precisa ser finalmente deixado irmão, irmã, e às vezes a única forma de fazer essa liberação é ver o rosto dela uma última vez, mesmo que apenas no campo etérico. Mas há um detalhe que quase ninguém ousa compartilhar. Algumas aparições não são simbólicas, são encontros astrais, almas que se enlaçam enquanto o corpo físico está em repouso, diálogos silenciosos que acontecem em planos onde a consciência humana ainda não tem permissão de acesso. Talvez quando você sente o toque, a irradiação, o olhar, isso esteja realmente acontecendo, mas num outro nível vibracional. E quando o despertar se inicia, o que resta é apenas o resíduo energético do que foi compartilhado lá. É por isso que às vezes o sonho parece mais verdadeiro do que o dia, porque talvez, de certa forma, ele seja a sua realidade primordial. E no fundo há uma pergunta que pulsa, como um chamado de alma. O que essa alma busca curar em você? O que ainda precisa ser alinhado entre as suas frequências? Não em palavras, mas em códigos, emoções não ditadas, em conexões que transpassam a razão. Talvez o sonho seja apenas a superfície de um diálogo ancestral que ainda não encontrou a harmonia. Talvez o eu superior use o sono como o canal principal, porque é quando você dorme que o espírito finalmente livre se permite escutar. E enquanto essa presença continuar retornando, é o sinal de que o seu processo de integração ainda não chegou ao fim. Há noites em que o sono não traz descanso, mas ativação. Você fecha os olhos e sente a frequência mudar, como se um portal silencioso se abrisse dentro do seu campo áurico. Do outro lado, aquela presença não é sonho nem memória. É uma vibração que pulsa, que expira, que espera. Ela não fala, mas a sua alma entende. O simples olhar carrega um fluxo de informação que palavras não conteriam. É como se o padrão do tempo parasse só para que um código pudesse ser recebido. E o mais alinhado é que por um instante tudo parece perfeito. Mesmo sem a compreensão racional, você sente que aquilo precisava acontecer, como se o campo quântico inteiro tivesse co-criado o encontro de duas almas por um breve segundo de eternidade. Mas quando a 3D se manifesta, o vazio se torna quase palpável. O espaço deixado por aquele encontro é profundo demais para ser apenas casual. Você tenta retomar a rotina, mas há algo em você que não voltou completamente. O olhar se perde na distância, o pensamento se repete, e a sensação de ausência se transforma em presença constante. É como se o padrão vibracional daquele rosto tivesse ficado impresso no espaço entre o coração e a mente. E quanto mais você tenta dissolver, mais forte se torna a ressonância. Não é saudade comum. É eletromagnetismo, uma força que atravessa o racional e toca o espiritual. O lembrete de que certas conexões de alma
não pertencem à lógica dos dias. Talvez essa presença seja uma chave de que nada realmente se perde, que o que foi verdadeiro, ainda que silenciado, continua existindo em alguma dimensão, onde o tempo não apaga a luz. Sonhar com alguém é a prova disso. Um reencontro entre fragmentos de uma história que o mundo desperto não consegue sustentar. É por isso que ao fechar os olhos você sente reconhecimento imediato, o conforto do já conhecido, o choque do que ainda precisa ser curado. É como se o self superior dissesse: eu ainda resgato. E essa ressonância não é fraca, nem distante. Ela é viva. Um fogo que mesmo em cinzas ainda aquece o processo. Mas nem sempre o sonho é reconfortante. Às vezes ele chega como alerta, mostrando a sombra que você não quer ver, mostrando o que ficou por transmutar, o que se quebrou e nunca foi reintegrado. Nesses momentos, a presença daquela alma se transforma em reflexo das suas próprias feridas de origem. Ela aparece não para punir, mas para te lembrar daquilo que ainda precisa ser curado. E é essa parte que mais liberta. Perceber que o que realmente te busca não é o outro, mas o que você deixou de nutrir dentro de si. O sonho se torna um espelho emocional, quântico, onde cada cena é um fragmento do que precisa ser transformado em luz. Há sonhos que funcionam como chaves, abrem fendas entre o que você acredita e o que o seu eu superior sabe. Talvez por isso, alguns despertem o choro, outros deixem a paz inexplicável. O subconsciente conhece caminhos que a consciência jamais usaria trilhar. Ele sabe quando você está pronto para revisitar um padrão antigo e escolhe o momento exato para fast glow através de símbolos, almas, frequências familiares. Sonhar, então, deixa de ser acaso e se torna um processo alquímico. Uma purificação lenta, profunda, inevitável. E cada aparição é uma peça desse ritual silencioso, onde o eu desperto e o eu oculto finalmente se integram. Mas há algo mais sutil, mais enigmático, algo que nenhuma explicação material toca. E se essa alma sonhar com você no mesmo instante? E se de alguma forma o sonho for um encontro mútuo de consciências, um entrelaçamento de fios de prata que se reconhece além do espaço físico? Há registros que apontam para essa sincronicidade. Talvez o que você chama de sonho seja apenas o ponto de convergência entre dois seres que, por alguma razão cósmica, ainda não conseguiram transcender o ciclo. E se for assim, talvez o que acontece enquanto você dorme não seja ilusão, mas a memória de uma verdade que só o repouso da matéria é capaz de permitir. Há uma parte de você que desperta antes do corpo, um fragmento que sente antes de compreender. É nesse espaço invisível, entre o último fio de sintonia e o primeiro sopro da consciência 3D, que o rastro energético dela ainda permanece. É uma sensação que não se explica, uma mistura de calma quântica e inquietação consciente, como se o coração soubesse de algo que a mente racional ainda não decifrou. Você tenta afastar a imagem, mas ela insiste, e quanto mais nega, mais ela se aproxima. Porque aquilo que é reprimido não desaparece, apenas altera a frequência. E às vezes volta como sonho, pedindo para ser olhado de novo, desta vez sem medo, sem fuga, sem defesa do ego. Há quem diga que o sonho é apenas uma criação do campo mental. Mas o que acontece quando o que você sente é mais forte do que qualquer memória? Quando o toque é elétrico, o perfume é nítido e a emoção te atravessa como um raio de luz. Talvez os sonhos sejam o único lugar onde a verdade não precisa de corpo para existir. Um território onde as intenções se tornam visíveis, onde o que foi negado ganha forma e onde os laços de alma se manifestam sem resistência do ego. E quando aquela alma aparece, talvez não seja ela em si, mas a sua frequência, a presença que ainda vive no seu campo de manifestação. Mesmo que você jure que o ciclo acabou,
Existe algo que pulsa em silêncio. O fato de que certos sonhos não trazem respostas, apenas chamados. Você acorda e tenta entender o propósito, o significado, a mensagem. Mas e se a função não for entender, e sim integrar o sentimento? E se o sonho não quiser ser decifrado, e sim vivenciado no corpo de luz? Há experiências que só se revelam quando você desiste de controlar. Porque a alma não fala com a razão. Ela fala com símbolos, emoções, padrões de sensação. E às vezes a mensagem é apenas essa. Algo em você que ainda vibra na frequência do outro. Algo que não quer ser esquecido. Algo que ainda não encontrou a unidade. Os sonhos, em sua essência, são movimentos da alma em direção ao equilíbrio. Cada aparição, cada rosto, cada gesto, carrega uma tentativa de harmonia vibracional. Aquele que te feriu pode voltar para que o perdão quântico seja realizado. Aquele que te amou pode surgir para te lembrar do que é sentir a frequência do amor incondicional. E aquele que te deixou pode aparecer para te libertar do padrão de espera. O eu superior é sábio. Ele sabe o que ainda dói e por isso insiste. Ele traz o passado disfarçado de presente até que você o aceite como aprendizado e não como prisão. Sonhar é, no fundo, um ato de cura profunda. Um diálogo entre o que foi e o que ainda precisa ser compreendido para a ascensão. Mas há algo que o silêncio dos sonhos nunca revela em voz alta. E se aquela alma também sentir o mesmo? E se ela também acordar com o mesmo vazio, o mesmo eco, o mesmo arrepio quântico? Talvez o que conecta dois seres não precisa de explicação, apenas de sintonia. E quando essa sintonia se manifesta no sono, ela cria pontes invisíveis, passagens secretas entre mentes e centros cardíacos. O sonho, então, deixa de ser um fenômeno individual e se torna comunhão. Duas consciências dançando na escuridão da matéria, sem saber quem chamou quem, mas sabendo que precisavam se encontrar. E é nesse ponto que tudo se mistura: o campo material e o energético, o espiritual e o emocional, o passado e o agora expandido. Você começa a perceber que não é o sonho que vem até você, mas você que atravessa para dentro dele. Cada aparição é um convite a mergulhar mais fundo no seu próprio ser, a decifrar o que há por trás do rosto que vê. Talvez o verdadeiro significado não esteja na pessoa que aparece, mas no processo de despertar que ela inicia. Porque no fim o sonho não fala sobre o outro, fala sobre a sua evolução. E até que essa compreensão se complete, as visitas continuarão. Sempre que fechar os olhos, essa frequência retornará, não para te assombrar, mas para te lembrar do que ainda precisa ser integrado. Há um instante no sonho em que tudo parece se dissolver. O rosto dela, o cenário, o tempo, e o que resta é apenas a sensação pura. Um pulsar silencioso que não pertence nem ao corpo, nem à mente racional. É como se a alma respirasse sozinha, reconhecendo um padrão de luz que você havia esquecido. Nesse momento, o sonho deixa de ser apenas imagem, se torna experiência quântica. Você sente que há algo sendo transmitido ali, mas não em palavras. É vibração pura, memória sem origem. Um chamado vindo de um lugar onde as explicações lineares perdem o sentido. É ali, nesse ponto de quase despertar, que a chave se revela. Nem tudo que você sonha é apenas sonho, e nem tudo que vive está totalmente desperto. Quando essa alma aparece, ela não vem como visitante. Ela vem como espelho de alinhamento. Mostra partes suas que você negou, desejos que você silenciou, medos que se disfarçaram de falsa indiferença. O sonho é o território sagrado, onde essas verdades retornam vestidas de frequências familiares para que possam finalmente ser integradas. E às vezes a integração dói. Dói porque mostra o que ainda precisa ser libertado, o que ainda te prende a padrões antigos, o que ainda insiste em te manter preso a uma linha de tempo que não te serve mais. Mas há algo sagrado nessa dor. Ela é o sinal de que a ascensão está próxima. Toda cura começa pelo desconforto de ver o
que estava na sombra. Há também uma beleza silenciosa em reencontrar uma frequência no sonho, mesmo que haja a dor. Há também um tipo de ternura ancestral. É como se as almas se tocassem uma última vez, num gesto que não precisa ser compreendido para ser verdadeiro. Talvez seja um adeus que nunca foi dito na 3D. Talvez um reencontro que o tempo negou. Talvez apenas o eco de um voto que sempre existiu. Você sente a presença, sente o olhar, sente o laço de alma. E mesmo que acorde, algo em você permanece lá. Uma parte sua fica naquele espaço etérico, como uma memória que não cabe no mundo desperto.